O ser humano consegue fazer muita coisa com o trabalho. Você deve deixar as pessoas fazerem, na medida do possível, o que elas buscarem, o que elas querem fazer. As pessoas, quando vão atrás do que querem fazer, elas normalmente se realizam muito melhor. Outra coisa, o mundo sempre tem alguns que carregam o mundo nas costas. As pessoas não são iguais. Eu dou aula já há algum tempo, eu sei que uma classe de 40 alunos sempre tem 3 ou 4 que toca a aula junto com você, que entende mais, tem mais interesse, por uma série de razões, né? Então, eu acho que no Brasil, pelo fato da gente ter tido durante muito tempo infelizmente, uma elite ou de um lado corrupta, ou de outro lado envergonhada, não assumir. Eu converso às vezes com amigos, digo, olha, você tem vergonha de ser rico, cara? Onde já se viu uma coisa dessa? Seu pai trabalhou feito um cachorro, construiu um império. E eu falo isso para os meus alunos da FAAP também, que são de classe A. Digo, vocês queriam ter nascido pobre, era isso? Ao invés de você usar o potencial que você tem, é assim, quando eu falo com esses moleques e essas meninas, eu digo assim, é o seguinte, vocês têm uma responsabilidade. O mundo sempre foi movido por pessoas da elite. E isso não significa só grana. Significa pessoas que, por uma série de razões, conseguem arrolar mais ferramentas para lidar com o mundo de uma forma diferenciada. Às vezes isso vem acompanhado de dinheiro, às vezes vem acompanhado de sorte, né? E aí você, mesmo não tendo muito dinheiro, num regime capitalista, você consegue fazer alguma diferença. Eu acho que aqui no Brasil, a gente no período inclusive, uma vez você me mandou um e-mail interessante sobre Dom Pedro II, né, o período do Dom Pedro II, quando você estava escrevendo na América Latina. Eu acho que no Brasil a gente já teve pensadores como Joaquim Nabuco, né, que na realidade diretamente associava ao fim da escravidão, pensador conservador, né. Eu tenho a impressão que os conservadores trabalham mais, né, acordam mais cedo, trabalham mais, fazem mais coisas, né. Tenho essa impressão. Então eu acho que, infelizmente, assim, na história política, isso é uma coisa que eu falo no livro, a ditadura foi um horror. Toda ditadura é um horror. A ditadura acabou, redações e universidades estavam na mão da esquerda, como está até hoje, em grande parte. Então, assim, como assim a esquerda é vítima? Assim, na história do Brasil, pelo menos recente, eu não sou historiador, na história do Brasil, pelo menos recente, ela não tem sido vítima. Inclusive, os últimos presidentes que o Brasil teve, Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, Dilma agora, são pessoas que surgiram na esquerda, né, as pessoas que se dizem de esquerda. Na verdade, é uma elite política brasileira que surgiu mais ou menos na mesma época, em São Paulo, no final dos anos 70, no final da ditadura. Foram parlamentares juntos, estudaram marxismo. O Fernando Henrique estudou marxismo na mesma turma com Florestan Fernandes, né, toda essa turma. Eu queria falar assim, não quero ficar muito em política não, tem outros assuntos aqui para abordar, mas já que a gente está falando disso, eu queria que vocês falassem sobre essa elite política brasileira. Fernando Henrique, Lula, Dilma, PT, PSDB. O que vocês acham dessa elite que nos conduz atualmente?